Perfeito. Gravando. Vocês conseguem ver o vídeo, o texto, aliás? Ótimo. Conseguem me escutar bem? Perfeito. Se me lembro bem, nós terminamos a aula passada nesse parágrafo aqui, ó. Certo? E agora a gente entra no texto a partir desse, correto, gente? É isso aí, Gabriel? Beleza. Obrigado, Lória. Na aula passada a gente viu que o Cortella ele começa com a questão o que é o ser humano, e ele associa a essa questão a questão do porquê estamos aqui, né? Por que existimos, por que o mundo existe. Quer dizer, a questão do que é o ser humano é a questão a respeito desse ser que coloca a dúvida não só sobre quem ele é, o que ele é, mas qual o sentido de estar aqui, né? Quer dizer, por que que... Beleza, Gabriel. Por que que nós estamos cá nesse tempo, né? Nesse século, nesse lugar? Por que surgimos aqui, tendo tudo para surgir em qualquer outro lugar, né? Poderíamos ter surgido em lugares muito melhores, e convenhamos, este não é tão ruim se a gente vê que há muitos piores também. Poderíamos ter surgido em qualquer outra circunstância, não só circunstância histórica, mas poderíamos ter surgido em outra família, ou né, em outro tempo, e quem sabe talvez em outro mundo, né, supondo que exista algum outro. Bom, e aí? Há uma razão para termos surgido aqui, nesse tempo, né? Cá onde estamos, e o que nós estamos fazendo disso, né? Há alguma coisa a se fazer? Há algo que devamos fazer de antemão? Há uma missão para nós aqui, né? Esse tipo de questão ela decorre da primeira como que numa espécie de nexo, né? Não um nexo lógico, mas um nexo ontológico, né? Como ele vai colocar aí no parágrafo. Nós vamos iniciar aqui. Nós somos aqueles que colocam a questão sobre o sentido de estarmos aqui, né? Se queremos saber se existe algum, né? E aí, o Cortella vai falar o seguinte: esse tema está presente em toda a história, e atualmente, quando a ciência atingiu patamares impressionantes de
criatividade, inventividade, desenvolvimento, alcance, capacidade de nos revelar o que é a natureza, etc. e tal, a resposta parece, contraditoriamente, afastar-se cada vez mais. Ele está querendo dizer com isso que, de algum modo, quanto maior nossa capacidade de saber, menos capazes de saber sobre nós nos tornamos. Há uma malícia por parte. Vai ficar claro a partir do parágrafo. Observem só. Essa é uma das características do conhecimento. Quanto mais se sabe, menos se sabe. Ou mais se sabe que não se sabe. Né? Quanto mais se sabe, mais se ignora. Como se sabe que se ignora, se ignora. Então, essa ignorância não pode ser uma ignorância total. De algum modo, a gente sabe que há mais a se saber. Né? E, de fato, essa é uma característica geral do conhecimento, na medida em que, não só da ciência, tá? Na medida em que quanto mais sabemos a respeito da natureza ou de alguma coisa, né, quanto mais desvelamos ou revelamos aquilo que ela é, a coisa, né, mais somos capazes de ver que ela tende a se desdobrar, né, a algum desenvolvimento, né, posterior. Quer dizer, de algum modo, o saber abre um horizonte ao qual nós devemos prosseguir se a gente quiser saber mais sobre o objeto, a coisa, a natureza, etc. Até aqui tudo bem? Opa. Agora, a forma como ele vai justificar isso é problemática. Aqui, ele, de fato, dá uma derrapada com uma bobagem, só que é uma bobagem profícua. Olha lá. Afinal, só é possível supor que o conhecimento vá sendo progressivamente revelado, foi o termo que eu usei, até atingir um estágio final, isso eu não falei, né? Se ele for concebido como uma descoberta, de algum modo foi isso que eu quis dizer, né? A gente descobre o que a coisa é. E não como defenderemos mais adiante, como uma construção. Ele está dizendo aqui que o conhecimento ele não é uma descoberta do que a coisa é. Ele está dizendo que o conhecimento é uma construção. Do quê? Da coisa. Né? E do que temos de noção a respeito da coisa. E isso é um bocado problemático por causa do seguinte. Todo mundo me acompanha aí até agora? Se alguém tiver aí algum problema, corre lá no chat e fala. Beleza. É óbvio que o conhecimento é uma construção, em um certo sentido, porque é preciso que a gente tenha à nossa disposição não apenas aparelhos, né? Laboratórios, toda uma tradição científica a partir da qual nós partimos, né? E isso implica também toda uma linguagem científica
um vocabulário científico que nós usamos, e também tudo aquilo que nós já sabemos, de modo que possamos, ao nos depararmos com alguma coisa nova, procurar analogias entre essa coisa e o que nós já conhecemos. Por exemplo, na hora de descobrir qual é a lógica do vírus do HIV, nós partimos daqueles pontos gerais que nós vimos antes, né? Isso que nós chamamos lá de essência, e nós fazemos uma analogia, uma comparação e percebemos, olha, isso aqui é um vírus, né? Isso aqui não é qualquer outra coisa, né? Beleza, isso é um vírus, mas a forma como ele age, a forma como ele funciona, a lógica específica dele é diferente da dos outros vírus. E aí, é aí que nós nos dirigimos ao que é especial, que é específico, que cabe a este vírus e não ao outro. E é aí que a coisa, né, começa realmente a dar um trabalho, né? Buscar aquilo que não há analogia, né? Enfim, nós partimos de todo como dizer isso, de toda uma herança, né? E toda uma equipagem, eu não sei se esse termo existe, né? Nós partimos de um ponto em que nós já temos ao nosso dispor e que foi construído, né? Construído no sentido de conhecer as coisas. Acontece que o conhecimento da coisa, o que a coisa é, isso não se constrói em momento algum, né? Nós queremos saber o que a coisa é tal como ela é, não é tal como, porventura, alguém aqui resolva dizer que é porque imaginou que fosse. Quer dizer, não queremos projetar no objeto, senão o que poderia, de fato, desvendar ele. Nós queremos descobrir o que ele é, né? E eu falei que quando nós revelamos e descobrimos o que o objeto é, nós não diminuímos a nossa, digamos, carga de ignorância na medida em que cada vez menos há o que se saber a respeito do objeto. Descobrir, né, ou revelar o que uma coisa é, não é, nesse sentido, como descascar uma cebola, em que você vai tirando as camadas até chegar no núcleo, né? Aqui, quanto mais nós descobrimos, né, revelamos, desvelamos o que, né, cobre o objeto, de modo que nós avançamos no conhecimento do que ele ao contrário, mais se abre um horizonte de possibilidades e probabilidades do objeto se desenvolver de tal modo que, de modo algum, há um estágio final no conhecimento que descobre o que o objeto é, tal como ele está afirmando aqui, né? Ele está pensando na descoberta, na revelação da coisa, tal como se fosse um objeto estático, uma cebola, né? Acontece que o objeto não é estático, o objeto é um desenvolvimento, como tudo é, né? O objeto é um processo de ser, né? O objeto, nós estamos lá retirando essas camadas dele e, no entanto, no que nós estamos descobrindo sobre ele, ele está sendo novas coisas, né? De tal modo que o conhecimento está sempre a um passo atrás em relação à coisa. Nós
nunca de fato chegamos a um conhecimento absoluto sobre uma coisa, tal como Cortella está querendo dizer com esse termo ali, estágio final. Né? Ele está levando a metáfora da cebola de uma forma exagerada, né? Ele não consegue conceber que, ao contrário, descobrir, né? Desvelar, retirar o véu ou as camadas, né, da cebola não faz com que ela vá se tornando cada vez mais conhecida e menos ignorada. Né? É claro, ela se torna mais conhecida, mas o que há ainda para se conhecer sobre a coisa? Nós não temos nem noção. Né? Ao contrário, quanto mais nós sabemos da coisa, mais sabemos que há o que saber, o que ele disse lá em cima. Quanto mais sabemos, mais ignoramos, ou mais sabemos da nossa ignorância. Né? Isso tem a ver com aquela ideia do limite do conhecimento. Né? Só é possível dizer até aqui nós sabemos, a partir daqui já não sabemos, se nós já sabemos alguma coisa desse a partir daqui, né? A partir dessa linha, a partir desse limite que nós traçamos. Nós sabemos das possibilidades, né, de desenvolvimento ou de constituição das coisas a partir dali, só não sabemos exatamente de que forma isso vai se dar, em que direção e por aí vai. Né? Agora, por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele chamou a ciência, né? Colocou a ciência na roda, no parágrafo anterior, e afirmou que quanto mais a ciência se desenvolve, quanto mais ela se desenvolveu, mais ignorantes nos tornamos acerca de nós mesmos. E ele está aí, de algum modo, explicando isso. Né? Quanto mais desenvolvida a ciência, maior a nossa ignorância. Acontece que essa resposta, ela se afasta de nós cada vez mais, não por causa disso. E isso vai ficar claro no próprio texto do Cortella. Por favor, alguém poderia ler o texto para a gente? Abrir o microfone. Oi. Quem está aí? Posso ler, professor? Por favor. Para começar onde? Nesse parágrafo, qual então... Só um instante. O pessoal conseguiu compreender o que eu coloquei aí? Que eu comentei disso, desse parágrafo. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca lá naquele nosso canal de atendimento, tá? Perfeito. Quem está no microfone mesmo? Eu, Ana Flávia. Ana Flávia, tudo bem? Isso. Tudo beleza. ótimo. Então, lê para a gente a partir desse parágrafo qual, então, o nível atual de conhecimento, ok? Ok. Beleza. Qual, então, o nível de conhecimento que a ciência, como forma mais precisa e eficaz de investigação da realidade, nos aponta quanto ao lugar do humano? Eis, em termos bastante gerais... Só um instante. Vejam só. Forma mais precisa e eficaz de investigação da realidade é a ciência. E o que ela nos tem a dizer quanto ao lugar do humano? Ele falou sobre isso lá em cima, e é por isso que eu tinha sublinhado isso aqui, ó. Tá vendo?
o conhecimento daquilo que somos, de algum modo, nos permite encontrar o nosso lugar na natureza. Vamos lá continuar? Por favor, Ana. Sim. Eis, em termos bastante gerais, uma síntese das conclusões provisórias e ainda submetidas a controvérsias. Estamos em um dos universos possíveis, ele é finito e tem provavelmente o formato cilíndrico, em função da curvatura do espaço sobre si mesmo. Pode continuar? Sim. Esse universo surgiu há aproximadamente 15 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão inicial apelidada de Big Bang, e se extinguirá daqui a outros tantos bilhões de anos, em função do esvaecimento da matéria e energia existente nele existentes. Dessa explosão original resultou uma explosão que ainda continua, em escala inimaginável, e que se concentrou basicamente em grandes massas estelares, que, por sua vez, se agruparam em 100 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, que contém 100 bilhões de estrelas. Nessa galáxia, há 4,6 bilhões de anos, originou-se o nosso sistema solar. O Sol, uma das 100 bilhões de estrelas da galáxia, é relativamente pequeno, de quinta grandeza, e tem, girando à sua volta, 9 já conhecidos planetas. Um desses planetas é a Leia o que Terra. está entre parênteses. Assim, do grego, planetes, vagabundo, errante. É isso mesmo? É isso mesmo. Ok. Um desses planetas é a 150 milhões de quilômetros do Sol. Ô, professor, levanta um pouquinho, por favor. Seu microfone começou a falhar. Tá. Manda ver. Levanta um pouquinho, por favor, o texto. Assim, você parou aqui, não foi? Um desses planetas é a Terra. Ah, sim, é verdade. Aqui. Certinho? Pode continuar? Sim. Um desses planetas é a Terra, o quinto em tamanho, distante em 150 milhões de quilômetros do Sol. Na Terra há vida, e até há pouco supunha-se que só nela. Estima-se que nosso planeta tenha entre 3 e 30 milhões de espécies de vida diferentes, embora apenas 1,4 milhão tenha sido classificado. 750 mil insetos, 41 mil vertebrados, 250 mil plantas e o restante de outros invertebrados, fungos, algas e micro-organismos. Uma dessas espécies é a nossa, em sua forma mais recente, 35 mil anos para cá, chamada Homo sapiens sapiens. A espécie humana tem, no momento, 5,5 bilhões de indivíduos. Um deles sou eu. É para continuar? Só esse parágrafo agora, esse último. De forma caricatural, mas não falsa, assim se poderia responder à questão: quem sou eu? Sou apenas um indivíduo entre outros 5,5 bilhões pertencente a uma única espécie, outra 30 milhões diferentes, vivendo em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha entre outras 100 bilhões, que compõe uma mera galáxia em meio a outras 100 bilhões presentes em um dos universos existentes. Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Vamos comentar então. Vocês percebem que o texto ele foi escrito há um bocadinho de tempo, na medida em que, por exemplo, ele diz que a espécie humana tem, no momento, 5,5 bilhões, quando, na verdade,
já ultrapassamos 7 bilhões, correto? De modo tal que devemos ter muito mais que isso aqui que ele falou. Ó. Então, ele está aqui elencando um rol de descobertas científicas acerca de nosso lugar em meio à natureza, em meio ao universo. Ele começa justamente falando deste universo que seria um dos universos possíveis. Isso, para mim, eu não sei se vocês já leram a respeito disso aí. Isso aí é papo de físico, né? Acontece que eu não sou físico, né? Eu sou metafísico. Então, aqui eu chamaria a atenção para o fato de que esse termo, né, universo, significa exatamente que não há mais de um universo, né? Ele é o único universo. Isso talvez seja besteira, mas a questão é, um dos universos possíveis é só uma parte do universo, né? O universo seria o conjunto de todos os universos existentes, né? Enfim, um dos universos possíveis, eu acho que o possível, de fato, não interessa, né? Eu quero saber mais do que isso, eu quero saber mais do que os universos prováveis, eu quero saber dos universos reais, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O universo é finito, perfeito, e tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço sobre si mesmo, por efeito da gravidade. É isso, pessoal? Ele se curva e aí fecha e vira um cilindro? É isso, gente? Vocês que são físicos, me ajudem aí. Deve ser, né? Aí já é uma conversa um pouco mais complexa, né? Né? A gente tá aqui... Provavelmente deve ser por causa do universo observável, no caso que ele está falando. Exatamente. Que a luz, que quando você olha para o céu, você vê o passado. Então, provavelmente, ele está falando desse túnel de visão do tempo aí. Exatamente. Eu chuto. Eu acho que, convenhamos, nós aqui não podemos deter muito sobre isso, porque acho que existe um... No livro do Hawkins lá, ele mostra pra gente como se fosse um cone. Não sei se é necessariamente um cilindro. Interessante. Faz sentido. Né? À medida em que o universo se expande, né, ele abre essa curvatura, não é isso? Isso mesmo. Olha, chutei. Certo? Então, mais ou menos. É que assim, a verdadeira formato do universo é uma coisa muito difícil de explicar, porque a gente não sabe, a gente nunca observou, né? Então a gente tenta criar um modelo, né, que funcione, que obedeça aquilo que a gente consegue observar, sabe? Então é pura especulação? Hipótese. Tudo bem. Não chega a ser especulação, já chega a ser mais hipótese. A gente hipotetiza um modelo onde o que a gente consegue observar funcione. Beleza. Muito obrigado, Felipe e Gustavo. Foram vocês, né, que interviram aí, não foi? Professor, isso também entra naquele... Oi? Isso também entra naquele negócio da construção, né, do conhecimento lá, que falou antes um pouco. Porque, por exemplo, assim, as leis de Newton, elas são muito úteis, sabe? A gente consegue fazer bastante coisa com elas. Mas não significa
necessariamente que ela foi descoberta. Porque, por exemplo, ela funciona até 10% da velocidade da luz, né? Acima disso já é outra coisa. Então, não quer dizer que ela é imutável e única e foi descoberta, sabe? Às vezes pode ser só uma coisa que a gente criou que é muito útil. Uai, cara, mas a efetividade da pesquisa do Newton não é gratuita, né? Na medida em que ela, né, funciona, né, e de forma muito precisa, ela de fato apreende uma característica real da coisa, né? No caso aí, ele conseguiu inclusive calcular a força gravitacional, né? Quer dizer, você tem uma equação para dizer qual é o peso da Terra. Ele calculou isso, não foi? E qual a velocidade de queda de um objeto, não foi isso? Sim, mas, professor, por exemplo, quando Aristóteles começou a escrever o movimento, ele separou a Terra do espaço. Então, a Lua, o Sol, eles tinham outro tipo de movimento, porque era outra coisa. Então, na realidade, a ideia dele não unificou e não foi muito prática para desenvolver o conhecimento. O Newton já conseguiu unificar o movimento da Terra, da Lua, do Sol, da mesma forma que o movimento terreno. Só que quando você entra na relatividade de Einstein, você vê que não funciona. Não funciona. As ideias de Newton... Não funciona ali onde o Einstein tá pesquisando, né? Exatamente, mas então por isso eu estou dizendo, às vezes ele não está correto, às vezes é só um conhecimento útil, mas que na verdade não foi descoberto, foi construído, entende? Isso que eu estou querendo colocar esse ponto. Perfeito. Quando a gente lança aí uma hipótese, né, constrói o que o Felipe falou, modelo, né, nós estamos chutando uma possibilidade do que a coisa pode ser. Né? Nesse sentido, é uma construção. Nós estamos ali tentando, costurando uma roupa com base ali em algumas poucas medidas, né? E procurando saber se o objeto veste bem a roupa. Né? Aquela dimensão da realidade que o Newton pesquisava, a roupa que ele teceu cabe com perfeição. Não? Sim. Cabe com perfeição. Você quer mandar um satélite aí na órbita da Terra, você não precisa chegar no Einstein, não. O Newton já é suficiente. Né? Sei lá. Professor. Oi? Quem tá aí? Emanuele. Desculpa te interromper, mas é porque a nossa segunda horário já está começando de biologia. Ô, gente, me desculpem. De fato, agora que eu estou vendo aqui, nosso horário acabou. Pessoal, é curta, infelizmente. Se vocês quiserem, a gente pode eventualmente começar antes. Pessoal, muito obrigado. Tá? Vou encerrar aqui. Discussão, mas tem outra aula. E lembrem disso na aula que vem, para a gente, inclusive, poder aproveitar melhor o que está aí colocado no texto, tá? Acho que vocês vão ter, assim, como contribuir um bocado para essa conversa aqui. Eu vou achar ótimo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Desculpem aí atropelar o horário de vocês, tá? Até segunda mesmo, até segunda que vem. Obrigado. Segunda. Valeu. Boa noite. Até segunda. Boa noite. Até lá.